muito orgulho dessa passagem no movimento estudantil, porque eu comecei também moleque, com 13 anos de idade, né? Montei o Grêmio na minha escola, encontrei a União Paulista dos Estudantes, fui me engajando. E no caso das escolas, a gente tinha uma chamada Reforma da Reorganização, que previa fechar um monte de escola no estado, mais de 200, com o argumento de que elas estavam vazias. E isso daqui é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, sabe, Tadeu? Porque o argumento era o seguinte: tem muita evasão escolar, ou seja, os alunos não estão na sala de aula. Ao invés de a gente pensar num projeto que traga de volta os alunos, na época tinha uma proposta de simplesmente fechar. Né? Tá sobrando sala, vamos fechar, né? E aí era um debate também de tamanho de sala de aula. Eu lembro muito bem disso. A gente tinha a previsão de 44 alunos máximo nas salas de aula, que já é difícil, às vezes, para um professor, dar conta de 44 alunos. E entrou também uma discussão de quem estava querendo fechar. Ah, a gente pode aumentar, então, para 56. Olha só que coisa. Então, você fecha a escola para aumentar a quantidade de alunos. Então, foi uma angústia, assim, que tomou conta dos jovens. Não à toa, teve um movimento de ocupação, foi muito orgânico. E até é curioso falar isso, porque eu fui do movimento estudantil organizado, mas a gente testemunhou um movimento que a gente não tinha nenhum, assim, era orgânico, os estudantes queriam ocupar, e a gente dava o suporte necessário para aquilo, né? Então foi uma experiência muito rica, e não só a ocupação das escolas, né? Eu tive a alegria de ocupar também outros dois momentos. O Centro Paula Souza, quando estudante da FATEC, que antes de eu estudar em São Paulo, eu fui estudante da FATEC, você acredita? Sim, eu Em Praia lembro. Grande, estudante da FATEC, e de todas as universidades, principalmente num formato de universidade pública do Brasil, a FATEC é a única que até hoje não tem nenhuma bolsa de auxílio permanência. E um dado muito importante: 77% dos alunos das FATECs, e quem estuda na FATEC não vai me deixar mentir, vem ou de escola pública, ou além de ser de escola pública, de baixa renda. Ou seja, é um perfil que precisa trabalhar, precisa fazer um monte de coisa, às vezes tem dificuldade de se formar. E aí você vai para universidades grandes, Universidade de São Paulo, que a maior parte dos estudantes veio de escola particular. Você vai para Unicamp, que a maior parte dos estudantes também veio de escola particular, e lá você tem bolsa permanência. Ou seja, pessoas que às vezes até têm mais condições, não estou sendo contra, eu acho muito importante, eu sou Sim. fruto de políticas públicas de permanência, mas se até essas têm, por que a universidade, a faculdade, a FATEC mais popular que a gente tem, também não tem uma política de auxílio permanência? Então a gente pôs muito diálogo, inclusive com a superintendente, a gente tentou de tudo, assim, chegou a um limite, a gente fez a ocupação também lá do Centro Paula Souza e avançou num projeto de lei que finalmente deu perspectiva para ter bolsas de auxílio permanência. E a última ocupação, que essa aqui foi manchete, folha, jornais, a da Alesp, né? Na Da Assembleia merenda. Legislativa do Estado de São Paulo, porque tinha um escândalo na época surgindo de desvio de recursos das merendas. E era um desvio que, aos olhos de quem vê, assim, no geral, não percebe. Era desvio de 1, 2 centavos por unidade de suco. Então, quem percebe isso é Tribunal de Contas. Uhum. Aí aparece o Tribunal de Contas, eu me lembro muito bem, apontando: existem irregularidades na merenda do Estado de São Paulo. E aí, nenhum deputado, quase, sim, dos 92 deputados estaduais, 11, 12 queriam assinar a abertura de uma investigação, que a gente chama de CPI. E a gente batia na porta do gabinete, falava: ei, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, investigar, né? A gente é Sim. estudante, a gente quer saber onde o dinheiro está sendo desviado. E aí, depois de muita insistência, nada acontecia, a gente ocupou o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por uma semana, e o resultado dessa ocupação foi que dos 92 deputados, 90 assinaram a abertura da CPI, ela foi aberta, identificou uma série de criminosos que foram presos, inclusive, ou seja, tinha de fato desvios irregulares, como apontava o Tribunal de Contas. Então, assim, eu tenho muito orgulho, porque às vezes a gente acha que esses movimentos, eles são bagunça, eles são balbúrdia. Mas, na verdade, olha só que pautas importantes. Sim. A gente está falando de educação de qualidade, ter escolas abertas, combater a evasão escolar. A gente está falando de Sim. ter permanência estudantil na universidade, de quem precisa. E, por fim, a gente está falando de desvio de dinheiro que a gente precisa ter para a educação. Sim. Então, eu tenho muito orgulho dessa época, porque me ensinou muito na prática também. E um detalhe, assim, só para finalizar, senão eu fico falando aqui uma hora. Imagina. Uma das coisas que a gente mais se divertia fazendo, Tadeu, quando a gente ocupou, por exemplo, as escolas, Cleóbulo, Amazonas Duarte, lá em Santos e tudo mais, era que a gente limpava a escola, a gente pintava o muro da escola, a gente carpinava a escola. Eu aprendi a carpinar
mato que estava preso assim dentre as frestas do chão do Cleóbulo Amazonas Duarte, por exemplo. Foi nisso da gente Aham. tomar conta de uma escola que estava muitas vezes sem vir recursos, sem estrutura, por uma sobrecarga dos professores que precisam se desdobrar ali com 44 e quase 56 alunos por sala. Então foi uma experiência assim bem de cidadania mesmo, sabe? Foi